Somente a melhor tribo viking vai prevalecer nos territórios da Escandinávia. E vamos conhecer qual em War Vikings, que foi lançado pela Grow. Fiquem aí. Em War Vikings, os jogadores são um grupo de vikings tentando cumprir o seu objetivo principal, ou então a dominação total. Então, vamos ao setup. Coloque o tabuleiro no centro da mesa com o tabuleiro de Asgard logo em cima, com as 3 cartas de cada deus nos lugares respectivos. Cada jogador pega todas as suas peças da sua cor de preferência, sendo elas 60 guerreiros, 4 barcos, 4 emblemas de clã e um peão de comandante. Em seguida, tire as 2 cartas coringa do baralho de localidades, embaralhe e distribua a quantidade igualmente entre todos os jogadores que estiverem participando na partida. Em seguida, cada jogador vai botar uma de suas unidades em cada um dos locais das cartas respectivas. Nesse caso, essa aqui viria uma aqui, uma outra aqui e assim por diante. E depois de todos os lugares estiverem ocupados, devolva as cartas coringa para o baralho, embaralhe e deixe ao alcance de todos os jogadores. Embaralhe as cartas de comando e abra uma delas no meio da mesa. Essa daqui vai ser o poder do seu comandante. E por fim, cada jogador recebe um objetivo que deve ser mantido em segredo. Os outros podem ser devolvidos para a caixa do jogo. O War Viking se passa em vários turnos onde cada jogador realiza 5 etapas. Entre elas, receber novos exércitos, colocar exércitos no tabuleiro, atacar os outros jogadores, reposicionar suas tropas e por fim, receber uma carta. Então, vamos ver cada uma delas. A primeira fase é a fase de receber novos exércitos. Existem 3 maneiras que o jogador pode receber novas tropas nessa fase. A primeira delas é pela quantidade de territórios que ele controla. Ele vai contar quantos territórios estão no controle dele e dividir pela metade. Nesse caso aqui, eu teria 12 territórios. Eu ganharia mais 6 tropas que eu posso distribuir no local que eu quiser, do jeito que eu quiser. Por exemplo, eu posso colocar aqui e colocar esse monte de tropa aqui nesse espaço. A segunda maneira de receber novos exércitos é caso o jogador controle uma região inteira. Então nesse caso ele vai ver, caso ele controle alguma dessas regiões da tabela 1 do tabuleiro, seja ela a Islândia, Dinamarca, Alemanha, Suécia, Ilhas Britânicas ou Noruega, sendo que para ele controlar a totalidade dele, todos os espaços daquela região devem pertencer àquele jogador. Nesse caso ele vai ver quantos exércitos ele ganha. Nesse caso, vamos dizer que eu estivesse controlando totalmente a Islândia, eu ganharia mais 3 exércitos. Só que esses 3 exércitos só podem ser colocados na Islândia. E a terceira forma de conseguir novas tropas é com as trocas. O jogador pode trocar 3 cartas com símbolos diferentes ou 3 cartas com símbolos iguais, podendo utilizar coringas no meio para conseguir novas tropas. Aí ele vai ver qual que é o número dessa troca no jogo. Se for a primeira troca realizada por todos os jogadores no jogo, ela vai dar 4 exércitos. E assim por diante. Então vamos dizer que eu usei essas 3 cartas aqui para fazer uma troca e ela foi a primeira troca do jogo. Ou seja, eu vou ganhar aqui 4 exércitos para espalhar em qualquer um das minhas localidades. Mas, além disso, se eu controlar alguma dessas localizações, Yorks, Orne ou Vagestad, eu vou poder colocar 2 exércitos extras naquela localização, além desses 4. Ou seja, vamos dizer, essa daqui eu não controlo, essa daqui eu não controlo, mas eu controlo essa daqui, que é essa região aqui. Ou seja, eu vou ganhar imediatamente 2 tropas naquele lugar. As cartas elas vão para um descarte. E agora eu posso espalhar as minhas tropas do jeito que eu quiser. A qualquer momento, quando o jogador for posicionando suas tropas, ele pode colocar, ao invés de um dos seus guerreiros, o seu comandante. O seu comandante ele conta como se fosse uma tropa normal, mas caso aconteça um combate e ele esteja envolvido, ele ganha algum poder especial para ser utilizado. Depois dessa fase de colocar suas tropas em jogo, vai para a fase do ataque. Especialmente na primeira rodada, os jogadores não podem realizar nenhum ataque, eles só vão receber novas tropas e colocá-las no tabuleiro. Mas a partir da segunda rodada, cada jogador pode realizar um ataque no seu turno. A partir da terceira rodada, cada jogador pode realizar 2 ataques. Depois, na quarta rodada, cada jogador pode realizar 3 ataques. E da quinta rodada em diante, um jogador pode realizar quantos ataques ele preferir. Então, vamos ver como é que funciona o ataque.
Então como é que funcionam os ataques? O jogador da vez escolhe uma região atacante, no caso aqui vamos dizer Oslo, e escolhe uma região defensora, vamos dizer aqui Bergen. Para atacar, o jogador tem que ter no mínimo uma tropa, porque no caso as tropas elas se deslocariam para aquela localidade e o jogador nunca pode abandonar querendo uma região. Depois disso, os jogadores vão ver quantos dados eles vão rolar. Nesse caso aqui, o jogador preto rolaria 2 dados por ter 2 tropas atacando e o jogador amarelo rolaria uma tropa por ter uma tropa defendendo. Um jogador nunca pode rolar mais do que 3 dados, que seria, no caso, colocando se ele tivesse mandando 3 ou mais tropas para fazer aquele ataque. E um jogador também nunca pode rolar mais do que um dado a mais do que o outro jogador. Por exemplo, por mais que eu tivesse mandado 3 tropas, eu nunca poderia rolar 3 dados contra 1. O máximo que eu poderia rolar seria 2. Então os jogadores vão pegar os dados, cada um deles, e vão rolar. E vão comparar cada um dos seus maiores resultados. Nesse caso aqui, o maior resultado foi, o do amarelo foi 6 contra 5 e esse aqui ficou sem nenhum pareamento. Nesse caso aqui, como a defesa conseguiu um número maior, o atacante vai perder um dos seus exércitos e recuar. Caso o jogador preto queira novamente fazer um ataque, ele vai poder fazer um ataque somente com essas 2 unidades, repetindo tudo novamente. Sempre importante lembrar que a vitória é sempre da defesa em caso de empates. Ou seja, se a gente tivesse tirado um 5 e qualquer outro número menor, a defesa ganharia novamente. Sempre que uma unidade morre em combate, o jogador tem 2 escolhas do que ele pode fazer. Ele pode devolver para o supply dele no banco de reservas ou colocar essa unidade diretamente no Valhalla. Caso o meu comandante esteja no meio das tropas, que eu fizer aquele ataque, eu vou poder ganhar o poder respectivo que está na carta dele. No caso de um ataque com a figura do comandante, que o jogador acabe perdendo as suas unidades, o comandante é sempre a última unidade a morrer. Nesse caso, o jogador pode escolher se ele coloca ele em Valhalla ou se traz de volta para a sua reserva. Depois que um jogador conseguir conquistar uma região, ele pode transferir tropas para aquela região, mas o máximo de tropas que ele pode colocar naquela região é igual ao número de tropas que ele mandou no meio do combate. Com as suas tropas no Valhalla, o jogador pode usar elas para ativar alguns poderes dos deuses, pagando os seus custos de invocação. Cada ponto de invocação custa um boneco na região do Valhalla. Ou seja, aqui o azul poderia invocar qualquer coisa que custe até 2, e o preto poderia invocar qualquer coisa que custe até 3. Para fazer essa invocação, o jogador, antes de rolar qualquer dado, ele pode dizer que quer usar uma habilidade dos deuses. Feito isso, ele vai pagar aquele custo, o custo ele é pago das miniaturas do Valhalla e eles são retirados do jogo, ou seja, o jogador nunca mais vai poder usar aquelas peças. E depois, se o jogador defensor no ataque quiser utilizar algum poder dos deuses, ele pega e o utiliza novamente, pagando o custo, retirando a miniatura do jogo. Os poderes dos deuses eles funcionam da certa maneira. Vamos dizer aqui que eu paguei essas 2 miniaturas para utilizar o poder da Hela. Cada deus tem 3 cartas que podem te ajudar ou não te ajudar muito no meio do combate. As possibilidades das cartas estão todas descritas aqui do lado do nome do deus. O jogador simplesmente puxa uma carta e revela e rola o dado. Depois que ele rolou o dado, ele tem que obrigatoriamente aplicar os efeitos da carta naquele combate. Depois disso, ele devolve a carta para cá, embaralha e devolve para o monte. Caso mais de um jogador queira utilizar o mesmo poder de um mesmo deus, um deles compra uma carta, o outro compra uma carta das que sobraram e depois cada um utiliza na sua ordem, começando sempre pelo jogador atacante. Após isso, todas as cartas são embaralhadas e devolvidas ao monte do deus. É muito importante lembrar que cada jogador pode usar uma invocação de um deus por combate. E lembrando que cada combate é o fato de um jogador escolher colocar suas tropas e avançar sobre algum outro território. Caso um jogador avance sobre um território e perca e tenha que se retirar e queira fazer um outro ataque, ele pode fazer uma outra invocação dos deuses pagando novamente o seu outro custo de novo. As miniaturas em Valhalla também podem ser usadas para fazer a construção de barcos. O jogador pode, no início do seu turno, descartar uma de suas miniaturas do Valhalla para conseguir colocar um dos seus barcos em um dos seus portos. Cada localização de porto pode aguentar um barco do jogador por vez.
E o que o barco faz? Ele impede que um jogador faça um ataque marítimo naquela região. Ou seja, esse jogador amarelo aqui, ele não poderia atacar essa ilha porque tem um barco no meio do caminho. Mas nada impediria que esse jogador, aqui no caso o preto, fizesse o ataque porque esse porto aqui está completamente desprotegido. Caso um jogador faça um ataque num lugar que tem um barco com porto e consiga, no caso, vencer, o barco do jogador é automaticamente substituído por um barco do jogador que controla agora aquela região. Para um jogador conseguir destruir um barco, o jogador vai ter que construir o seu próprio barco e realizar um ataque. Para realizar um ataque, os jogadores aproximam os dois barcos para representar que está tendo um confronto marítimo e cada jogador rola 3 dados e compara os resultados. O jogador que conseguir a maior quantidade de resultados é o vencedor. Nesse caso aqui, a defesa ganha, no caso preto. Aqui a defesa ganha. Aqui a defesa ganha por causa da maioria e aqui a defesa ganha por causa do empate. Nesse caso, o barco amarelo ele é destruído. Caso um jogador consiga vencer nos 3 dados, como foi essa ocasião, o barco ele não volta para a pessoa, ele é completamente eliminado de jogo. Mas vamos dizer assim que em algum dos dados o jogador atacante conseguiu vencer, nesse caso o barco simplesmente volta para o supply daquele jogador. Muito importante lembrar também que barcos nunca vão para o Valhalla, ou seja, a não ser que eles sejam completamente destruídos e eliminá-los de jogo, eles sempre voltam direto para o supply do jogador. Então, depois dessa fase de ataques, que os jogadores realizam quantos ataques quiserem, a não ser nas 4 primeiras rodadas, os jogadores podem seguir o jogo. Depois da fase de ataque, o jogador pode remanejar qualquer quantidade das suas tropas, colocando elas conforme a sua preferência. E depois disso, ele vai receber cartas. Se ele tiver conquistado pelo menos uma região nova nesse turno, ele recebe uma carta do monte para poder fazer trocas no futuro. É importante lembrar que ele recebe somente uma carta, independente de quantas regiões ele conquistar. Depois disso, ele passa ao próximo jogador que vai fazer a mesma coisa, todos esses mesmos passos. E o jogo vai seguir em sentido horário até que um jogador consiga completar o seu objetivo e ele revele a sua carta para mostrar, nesse caso aqui, controlar a Islândia, a Noruega e mais um território. Eu completando isso, revelo essa carta e ganho o jogo. Então, essas aqui foram as regras do War of Vikings, vamos às considerações finais. E realmente parece que o War está tomando um caminho melhor assim, para sair daquele estigma de que o War é jogo ruim. Com esses vários outros Wars que foram lançados agora há tempo, o Batalhas Mitológicas, o Império Romano e agora com o próprio War Vikings, ele está tomando esse rumo de limpar a sua própria imagem. Mas pelo mesmo caminho que ele está melhorando agora com os negócios dos deuses, ele está tirando um pouco da aleatoriedade dos dados, tu consegue usar os deuses para subir um dado, descer um dado, rerolar, para conseguir eliminar tropas prévias ao combate. Ele também meio que deu um passo para trás, porque as miniaturas dele agora são uns 2D placa de trânsito, assim, bem toscão, enquanto que antes eram miniaturas bem detalhadas, bonequinho muito maneiro, e eu acho que isso aqui meio que foi um downgrade em relação aos outros War, porque o insert continua sendo um insert muito da hora, só as miniaturas que deram, por algum motivo, esse passo para trás, enquanto todas as coisas, inclusive game design e tudo mais, deu um passo para frente, né? Mas esse aqui é War Vikings, um jogo super legal para quem quer começar nesse hobby, para introduzir essa pessoa que só joga War. Vamos tentar esse aqui, o War Vikings, depois de tentar um outro jogo um pouco mais moderno e tal. Então, era isso aqui pelo vídeo de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, se gostaram muito mesmo, adicione os favoritos. E se você for aqui de Porto Alegre região ou então Santa Maria, procure a Lens Player mais próxima de você no link aqui na descrição. É isso pelo vídeo de hoje, até a próxima.